Meu nome é Maria Carolina, eu tenho 39 anos e eu sou mãe da Sara, do Estevão e do João Wesley. Eu vou contar um pouquinho como foi as minhas 3 gestações e uma curetagem que eu tive, que foi uma perca de um bebê. A minha primeira gestação foi aos 19 anos e eu tive aos 20. Foi foi muito simples, o parto foi tranquilo, o parto foi num hospital particular, e a única coisa que eu consigo reclamar dessa gestação foi que eu não sabia entender sobre o meu corpo, porque eu tive mastite a amamentar a minha bebê. No segundo filho, que foi uma perca, teve algumas coisas que logo após a gente pode falar também sobre isso. No terceiro filho foi um filho mais esperado, que foi o Estevão. Então eu cheguei na hora do parto, eu entrei na sala e estava tudo muito tranquilo, muito legal, porque eu ia ter um parto super natural e super bom. Infelizmente não foi bem assim. Eu entrei com 42 semanas, o meu médico que me cuidava nesse tempo falou que eu estava praticamente sendo igual burro, que tem crianças que vão até muito tempo, que ficam gestando. Isso me machucou bastante, eu não tive essa empatia com ele, nem ele comigo. Ele me passou para um outro médico do SUS, qual eu não conhecia, mas eu tive a graça de conhecer em alguns outros pré-natais que eu fiz. E eu tive 18 horas de parto. E ao final do parto, uma enfermeira ela teve que subir na minha costela, empurrar o bebê, e foi um dos partos mais difíceis. Logo após, eu tive o parto do João Esdras, onde eu tive muito problema psicológico por medo de sentir dor novamente, de fazer um parto normal novamente e aquilo acontecer. Então, o que eu falo sobre os 3 partos? Eles foram diferentes. O último parto foi uma cesárea e foi a coisa mais tranquila que eu pude fazer. O João já estava na barriga também com 40 semanas e ele estava só passando um pouquinho sofrendo. Como o médico disse, eu estava tomando alguns remédios e ele resolveu fazer uma cesárea para que ele não perdesse mais peso. Quando eu entrei na sala de parto para fazer a cesárea, foi a coisa mais tranquila, né? Me assustavam bastante que a cesárea não iria ter leite, eu não iria poder caminhar, eu não poderia cuidar do meu filho, meu intestino não ia funcionar, meu cabelo ia cair. E para mim, particularmente, foi tudo ao contrário. Foi a coisa mais tranquila que aconteceu comigo. Já os cuidados ali em casa, meu esposo sempre me auxiliou. A minha mãe me auxiliava também com a alimentação. Eu cumpria a dietinha dos 40 dias, ficar deitadinha e se cuidar e comer comidinha tranquila. E foi uma questão muito, muito boa após o ser mãe. Mas estar grávida foi uma sensação muito complicada. Eu tinha muitos enjoos, eu tinha muitas dores, muitas coisas psicológicas acontecendo. E o que eu acredito que hoje que deveria ser feito e o que eu gostaria de ter feito antes não era procurar um médico ou entender, ou talvez pensar em que parto eu vou fazer, e sim procurar um psicólogo. Por que um psicólogo? Porque o psicólogo vai te colocar e vai fazer você se conhecer, e essa criança vai nascer com uma mãe preparada, pelo menos as primeiras questões de receber essa criança. Como que você tá para receber essa criança? Quem é você para receber essa criança? Então, hoje, se eu fosse mãe de primeira viagem e eu fosse pensar em fazer a primeira coisa, sim, eu procuraria, em primeiro lugar,
um psicólogo, para que quando essa criança nascesse, ela nascesse já compreendida. Não que ela não seja amada, ela é amada. O parto não é um romance. O parto dói, a sua vagina se abre, o seu ânus se rasga, você não consegue ir para o banheiro, o seu peito racha. E eu não estou falando simplesmente de físico, simplesmente de uma estria ou de uma pele laceada, não. Eu estou falando de dor. E quando as suas pernas doem, quando você pode ter talvez trombose, que foi o que eu poderia ter, porque o meu sangue estava coagulando, porque eu fiquei muito tempo na sala. Então, tudo você precisa conhecer, tudo você precisa saber, e o teu psicológico que é o que vai te ajudar, é o que vai dar força para aguentar quando esse bebê vai nascer. E quando ele tá lá no bercinho, deitado, você não vai culpar ele, por exemplo, olha, você me fez sentir tal dor. Não, nós passamos essa dor juntos e agora nós vamos viver uma vida juntos, que é isso que aconteceu comigo. Então a minha história de mãe é essa, de mãe, de parto. Agora falando sobre a curetagem, eu estava de 3 semanas já, eu fui fazer uma ultrassom e nessa ultrassom já não aparecia mais o coraçãozinho do bebê, enfim, e a gente foi adiante para fazer o processo, o procedimento, e o procedimento ninguém me explicou o que seria uma curetagem, como eu ficaria, como que isso aí seria. Então eu me vejo hoje, quando eu falo da curetagem, a ideia que eu vejo é um frango assado e uma pessoa tirando os miolos de lá de dentro de você, né, que é os restos que ficaram ali. É dramático, é ruim, porque também não é nada romântico isso. Perdi um filho, fazer o quê? Era um filho, era um feto, eu entendo isso. E o pior problema foi quando me colocaram pro quarto e a minha anestesia passou, que eu tomei anestesia geral. Eles me colocaram do lado de uma mãe que tinha acabado de ganhar um bebê. E aí foi quando eu olhei pro lado, eu estava acabada com o meu psicológico, eu tinha acabado de perder um bebê e eu estava do lado de uma mulher super feliz que tinha acabado de ganhar um bebê. Então essa foi uma observação minha e psicológica também, e que doeu muito na hora. Você tá ali naquele quarto triste, em luto, e ao mesmo tempo você tendo que lutar sozinha, porque você também tem que ficar feliz que aquela criança também tá bem, graças a Deus, mas esse olhar. Então eu acredito que pra mim isso foi muito complicado, de ir pra casa e ver aquela cena e ficar com aquela cena, remoendo sempre aquela cena, vendo aquela criança e entendendo que a tua criança não estava mais ali. Isso aí. Mais alguma coisa que você queira falar? Não, acho que foi bem legal. Bem legal? Foi bom.